Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui onde eu falo sobre filme, analiso e critico também, dou a minha nota, as minhas opiniões soltas sobre. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de me seguir nas outras redes sociais, se inscrever aqui no canal, deixar um comentário, porque isso ajuda muito. E, sem mais delongas, pega essa pipoca, salga com açúcar e vamos para o nosso filme de hoje, que ele é bem diferenciado. Hoje nós vamos falar sobre o filme de terror barra animação stop motion, dirigido então pelo britânico Robert Morgan, que tem um portfólio gigantesco em curta-metragem, especialmente em stop motion, e ele já foi premiado várias vezes por causa dos seus curtas. Ele decidiu então arrancar com o seu primeiro longa-metragem. Ele, nesse filme, foi diretor e roteirista, então tudo o que nós vamos falar é basicamente sobre ele. Esse filme conta com uma hora e meia de conteúdo bruto e esse filme acompanha ela. Ela que é uma menina que trabalha com a sua mãe, que as duas são animadoras em stop motion, só que a mãe dela é bastante exigente. E a mãe dela começa a ter déficits de poder manejar as coisas, então ela usa basicamente a filha. E ela não gosta muito dessa dependência e exigência que a mãe faz, então ela começa a perder a noção da realidade e ela começa a misturar as coisas entre ela e a personagem que ela está a criar. E honestamente, eu acho que uma das coisas fantásticas desse filme, que tem várias, é o facto do diretor Robert Morgan conseguir trazer esse mistério, essa fusão de horror bem diferenciado, trazendo obviamente tudo aquilo que ele sabe, que ele já tem bagagem, que é o stop motion, para esse universo de pessoas, de uma forma muito bem feita, com um certo contexto, afastando-nos de pequenas pontas soltas que geralmente ficam em alguns filmes, fazendo com que, ok, mas podemos usar a imaginação para responder a essas perguntas todas. Já que o filme não é 100% fantasioso, mas ao mesmo tempo nos dá essa abertura de pegar literalmente uma bola de cristal e imaginar, tentar mergulhar na cabeça dele o que é que ele quis dizer com isso, o que é que significava tal coisa. Isso foi fantástico. A transição entre uma pessoa humana, vamos assim dizer, e a parte do stop motion é fantástica. E eu acho que o melhor de tudo foi o facto do terror todo do filme se basear principalmente no stop motion, porque toda a história, todo o contexto assim, de terror bizarro é realmente trago na parte de stop motion, o que faz com que o terror não fique leve. Pelo contrário, ficou bem pesado, mas ao mesmo tempo bem criativo e muito bem feito. Porém, como todo filme, ele tem algumas pontas soltas que me deixaram um pouco desconfortável, porque o filme traz, além desse contexto todo que eu vos disse, pequenas histórias. Por exemplo, a relação dela com o namorado, a relação dela com uma menina do prédio em que ela vive, a relação dela com uma amiga que também trabalha num estúdio. E essas coisas foram feitas, muito bem feitas, porém de uma forma que se perdesse a intensidade daquilo que talvez fosse realmente a própria proposta do filme. O que não é mau, sinceramente, porque a mim não me fez aquela confusão gigantesca, mas realmente perdeu toda uma intensidade, perdeu toda uma onda, uma avalanche de terror que esse filme trazia, por causa dessas pequeninas pontas soltas que talvez não houvesse propriamente necessidade de ter. Porém, eu preciso vos dizer que essa parte do stop motion é uma coisa que me pegou bastante. Ele tem uma coloração totalmente escura, é um cenário bem mal iluminado na maior parte das vezes, é muito bem construído, muito bem dirigido, faz realmente sentir calafrios quando tu vais assistir, que é uma parte assim fantástica. A atriz que foi escolhida para fazer de ela também trouxe muito bom contexto para o filme, a caracterização dela, a forma como ela se faz dentro do filme, né? Eu amei muito. Esse filme não tem vários cenários, ele vai se baseando muito
No quarto em que ela faz, então, a animação do stop motion, ela vai se basear um pouco em pequenas interações que ela tem fora desse espaço. Então, em termos de ambientação, eu fico um pouco duvidosa em falar sobre isso, mas em termos de ambientização, eu achei que foi perfeito. Em termos de diálogo, também eu gostei muito. E toda a narrativa do filme, no final do dia, são coisas que me convencem muito. Eu amo a parte do stop motion e eu gosto da outra parte do filme. Para ser sincera, eu acho que é assim que eu consigo dividir as minhas ideias quanto a isso, já que são dois universos misturados, muito bem misturados, porém com pequenas falhas que eu consigo perceber assim perfeitamente, já que o diretor Robert ele decidiu embarcar nisso pela primeira vez, a primeira longa-metragem dele, e ele trazer essa coisa do terror, misturar esses dois universos, um que ele já tem domínio e um que ele talvez não tenha tanto, e principalmente num longa-metragem, eu achei fantástico. Para esse filme eu dou uma nota de 7 por 10 porque ele merece muito a nossa atenção, muito o nosso crédito. E eu acredito que esse diretor ainda vai trazer coisas maravilhosas. Se você já viu esse filme, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não viu, eu lhe recomendo muito, principalmente se você gosta de filme de terror ou se você é apaixonado então por stop motion, porque esse filme traz uma certa tendência a começar a gostar, eu vos garanto. E se você quer partes com mais spoilers, vamos para a segunda parte, que por lá eu vou adentrar um pouco mais no filme. Como eu já vos disse na primeira parte, esse filme fala sobre ela e a sua relação com a mãe. O filme começa basicamente a nos apresentar quem são essas duas personagens. No caso, ela, que é a filha, e Susan, que é a mãe. Susan é uma mulher já com uma certa idade que começa a ter um pouco de demência e um pouco de déficit quanto a movimentar as mãos, os pés, o seu equilíbrio corporal. Então ela acaba por exigir demasiado da filha, ela é muito ríspida e ela diz que sem ela, basicamente, a filha não é ninguém nesse universo. Porém, a filha quer se expandir, a filha quer apresentar novas coisas. Só que cada projeto que a filha tem, a mãe desmerece, então ela acaba por perder a confiança. Até que a mãe dela, então, vai para o hospital e ela decide, então, que vai começar a pôr um dos seus projetos avante. Ela cria um pequeno cenário de uma menina em stop motion que ela basicamente tem aquela coisa de ser perseguida por um monstro ao meio da noite. E é uma história bastante envolvente, principalmente porque a personagem dela é única, já que ela faz de cerâmica e ela também reveste com algumas coisas para tornar tudo mais realístico. E ela introduz essa história a uma amiga dela chamada Polly. E a Polly basicamente trabalha num estúdio de publicidade, enfim. E essa amiga acaba por roubar, entre aspas, né? Vamos por assim, a personagem dela. E a ela, quando descobre isso, porque ela é chamada para trabalhar no estúdio e ela acaba por ver a sua personagem em outros contextos, ela fica muito, muito frustrada. E a partir dali, a ideia dela de realidade com essa animação, ela começa a se fundir até que se cria algo como se fosse uma metáfora dentro do filme entre a ela ser uma boneca encausulada pela forma como ela vive, pela forma como a mãe a tratou, ou simplesmente que a ela tem que guardar essa ideia na gaveta e seguir a vida. Fica um pouco dentro dessa metáfora. Obviamente que cada pessoa que assistir esse filme vai ter uma interpretação diferente, vai encontrar uma mensagem, uma metáfora diferente, já que essa é a parte boa do filme, porque a ideia de fazer uma fusão entre esses dois mundos traz essa possibilidade de vocês poderem navegar e ter várias interpretações, várias mensagens, várias narrativas dentro desse contexto. Mas o filme é basicamente sobre isso. O filme termina ela fazendo várias coisas, como se magoando e tirando pedacinhos de carne para pôr na boneca, achando que está-se a fundir com a boneca até o momento que ela acaba por se fechar numa caixa.
E eu preciso vos dizer que eu acho esse filme bastante interessante. Eu acho que a maior parte das minhas opiniões eu já dei na parte sem spoiler, mas eu continuo a recomendar muito esse filme para vocês se ainda não assistiram. Se vocês assistiram, deixa aqui nos comentários e nos falamos por lá. Eu adoro debater com vocês. Não esqueça de se inscrever nas minhas outras redes sociais, se inscrever aqui no canal, que isso é bastante importante, deixar um like, um comentário, que isso ajuda muito. E nos vemos no próximo vídeo.